A Bíblia nos assevera que o Senhor Jesus estava em Cafarnaum, a cidade onde ele residia, e que após passar todo o dia pregando o evangelho para todas aquelas pessoas que estavam naquela região próximas a ele, Jesus falava por meio de parábolas a respeito do reino dos céus. Ao cabo dessa mensagem, o Senhor Jesus pregou desde pela manhã até já o cair da tarde, princípio da noite, quando finalmente o sol estava desaparecendo no horizonte e as pessoas estavam prestes a se recolher para suas casas, o Senhor Jesus reúne o colégio apostólico que estava cansado, assim como ele, e diz: passemos à outra margem. Perceba, a noite já estava começando, Jesus havia trabalhado o dia inteiro pregando a respeito do reino dos céus, uma longa e extenuante jornada. A coisa mais óbvia seria que o Senhor Jesus, naquele momento, desejasse descansar, recolher-se com os seus auxiliares, com seus discípulos, para se preparar e, bem assim, no dia seguinte, continuar pregando o evangelho. Só que, dessa vez, as ordens do Senhor Jesus foram diferentes. Ele olha para aqueles 12 homens que comumente o acompanhavam em todas as suas grandes empreitadas missionárias e diz: nós vamos atravessar esse grande lago, um lago de proporções tais que à época era conhecido como mar. Vocês têm uma ideia do tamanho que deveria ser aquele lago? Tiberíades, o famoso lago da Galileia. Pois bem, era de fato um lago gigantesco. Era um lago de água doce, ele era alimentado pelo Rio Jordão, possuía pelo menos 24 quilômetros de comprimento e cerca de 14 quilômetros de largura, com a profundidade média de pelo menos 50 metros. Porque, portanto, ele era considerado como uma espécie de mar naquela época? Porque de uma ponta a outra, olho nu, você não conseguia enxergar o final. Portanto, uma época em que as condições tecnológicas eram ainda profundamente precárias, se encontrar diante de uma expansão de água assim era de fato uma coisa portentosa, e dessa maneira esse lago era conhecido como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Pois bem, perante essas proporções, provavelmente a pergunta que estava no coração e na mente dos discípulos era a seguinte: afinal de contas, o que o mestre deseja fazer do outro lado a uma hora dessas? Talvez, meus irmãos queridos que me acompanham nesse devocional, os discípulos estivessem pensando dessa maneira: será que o Senhor não sabe que uma travessia a essa hora é de fato perigosa? Ora, irmãos, dentro do núcleo dos discípulos haviam pescadores experientes: Pedro, André, Tiago, João. Todos eles haviam nascido e crescido naquele mesmo mar, pregando diariamente ali. Ou melhor, pescando diariamente ali. Sabiam que, sem os instrumentos de navegação ideais, eles teriam dificuldade de se orientar naquela noite. Afinal de contas, viajar pela manhã ou à tarde, com a luz do dia para nos guiar, é sempre mais seguro. Contudo, esqueciam os discípulos que estava ali aquele que reunia condições de guiar a todos nós. E aqui cabe, meus irmãos, uma aplicação muito apropriada. E esse é o primeiro momento olhe para o pastor de hoje pela manhã. Olha aí, Ricardo Reis, acompanha. Primeiro momento olhe para o pastor de hoje. Meus irmãos, o Salmo de Asaf diz assim: o Senhor nos guia por seu eterno conselho e depois nos recebe na glória. Por mais que nós, do ponto de vista humano, não venhamos a reunir as condições ideais para saber a maneira com que o Senhor tem nos conduzido, uma coisa é fato: nós chegaremos seguros no final. A providência que nos chamou no princípio será suficiente para nos preservar até que a nossa jornada seja concluída. Os discípulos, quem sabe, dentro dos exemplos que eu dei, talvez estivessem ressabiados com a possibilidade de viajar aquela grande distância, sendo ainda noite. Mas o Senhor Jesus estava no controle de tudo. Eles não tinham que temer, porque estavam com aquele que tem poder para fazer novas todas as coisas. Da mesma forma acontece conosco, irmãos. O Senhor Jesus está no controle da nossa vida. Ele sabe a forma com que está nos guiando sobre a face da terra, assim como ele sabe aquilo que nos aguarda no final da nossa jornada. Então, aperte os cintos e desfrute da viagem que você tem feito com o seu rei.
Ele sabe exatamente como conduzir a sua vida em triunfo, para a maior glória do nome dele. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.